Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos falar um pouco da equação de Cauchy-Euler, mais exatamente como resolvê-la via mudança de variáveis. E a equação de Cauchy-Euler é uma equação desse formato aqui: ax ao quadrado, y' mais bx, y' mais cy igual a zero, em que a, b e c são números reais. Em muitos casos, é comum colocar a restrição x maior que zero. Um dos motivos disso é que essa equação, na verdade, aparece em equações diferenciais parciais e que trabalha um pouco na coordenada polar. É uma equação especial. Não vou querer entrar em tanto detalhe, mas como esse x normalmente é o r da coordenada polar, quando ela aparece, então costuma-se aparecer com r maior que zero. Mas enfim, vamos ensinar como resolver, mesmo que seja x diferente de zero. Eu vou deixar um exemplo lá no final, mas é via essa mudança de variáveis aqui. Então, quando a gente só escrever isso, ó, x igual a exponencial de t, tudo que eu fizer aqui tem que ser deduzido. Tá? É sempre essa a ideia. Tá? Essas contas, esse procedimento é muito importante saber como fazer. Tem como decorar a fórmula? Tem, é facinho a fórmula. Mas é uma das mudanças de variáveis que é interessante entender um pouco as contas. Então, vamos explicar como fazê-la e como que eu vou deixar. É claro, essa é a hipótese, é a única informação que eu tenho. Eu quero fazer via x igual a exponencial de t. Então, primeiramente, a gente vai usar esse abuso de notação que é y de t igual a y em função exponencial de t. Ou seja, a gente está declarando y como uma função de t, só que na verdade é uma composição. Em muitos casos, poderia pensar essa função como auxiliar z de t, mas eu particularmente eu prefiro já deixar como y e eu espero que fique claro o porquê com o tempo. Então vamos lá. Então, primeiramente, antes de começar a entender, a gente tem que entender o que é essa notação aqui, ó, e não misturar com essa, que é danado na mudança de variáveis começar a se confundir um pouco o que está acontecendo de fato. Mas a ideia é o seguinte: y' você tem que pensar como dy sobre dx. Então, toda vez que aparecer y', a gente encara como dy sobre dx, e y' é exatamente dy' sobre dx. Tá? Essas são as duas informações que eu tenho que trabalhar, e agora eu vou começar a fazer as continhas. Então, qual é a ideia? A ideia é trocar esse y' e esse y' para dy dt e esse x virar só função de t, ou seja, a nova EDO vai ficar d ao quadrado, y dt ao quadrado, mais alguma coisa dy dt, tudo em função de t, igual a zero. Mas o que vai acontecer é que a nova EDO em y e t é variáveis constantes, né? EDO linear homogêneo com coeficientes constantes. Então, vamos resolver isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui que eu quero esse espaço também. Então, vamos lá. Então, qual é a sugestão de resolver? Então, a primeira coisa que eu faço é colocar dy dt. É isso que eu quero fazer em função de y'. Então, como que a gente faz essa continha? Porque eu escolhi dy dt, ó. Porque fica essa notação agradável com com o número de Leibniz, né, com a notação de Leibniz, de dx dt. Quem é essa conta? Olha, dy dx, nós sabemos que é o y'. Essa é a nossa definição. Vezes o dx dt é exatamente exponencial de t. E lembrando que o y' é igual a y linha de exponencial de t, tá aplicado em exponencial de t, y' de x. Tá? E x é exponencial de t. Tá, derivamos. Agora a gente vai derivar de novo em relação a t. Então, quem é dy dt ao quadrado? É aqui que o pessoal costuma errar as contas, é aqui que começa a se perder. Então, dy dt ao quadrado vai ser igual a quem? Olha, regra do produto. Então, eu vou derivar primeiro o exponencial de t. Então, vai dar exponencial de t vezes y', mais, agora que vem a segunda parte, que é exponencial de t vezes a derivada disso em relação a t. Isso que quer dizer a regra da multiplicação. Só que quem é exponencial de t, y'? Lembra que eu quero sumir com y' em todos os lugares. Então, sumir com y', então a gente vai ter que escrever aqui, ó, exponencial de t vezes y' é nada mais que dy dt. Então, esse aqui é dy dt mais,
tá? É só fazer essa continha. Agora tem que fazer essa parte aqui. Então, isso aqui vai ser exponencial de t vezes dy sobre dx vezes dx sobre dt. Tá? Essa é a notação de Leibniz. E essa conta, deixa eu só terminar aqui. Isso aqui vai ser dy dt. dy dt. Esse termo aqui a gente já fez, é o exponencial de t. Então, vamos multiplicar esses dois aqui. Mais exponencial de 2t vezes dy' dx é isso aqui. E por que eu estou falando isso? Olha, o que a gente quer fazer? Ó? A gente quer achar ax ao quadrado y' mais bxy' mais cy igual a zero. Então, olha só. Então, quem é ax ao quadrado y'? Isso aqui é igual a vezes exponencial de 2t vezes y'. Agora, quem é a vezes exponencial de t, tá? Então, só lembrando, x é igual ao nosso exponencial de t. Então, a gente vai ter que olhar essa expressão aqui. Então, quem é isso? É a, deixa eu botar em amarelo aqui, a vezes, então, exponencial de 2t é d ao quadrado y, dt ao quadrado, mais, menos no caso, menos dy dt. Então, foi isso que a gente fez. Pegou esse dy dt, passou lá para o outro lado com essa expressão aqui. Agora, quem é, opa, o exemplo está aqui embaixo, mas não tem problema, ax vezes y', opa, bx. Então, quem é bxy'? Isso aqui é igual a b vezes exponencial de t vezes y', e isso aqui vai ser igual a b vezes. Agora, vamos olhar aqui a nossa expressão. Exponencial de t y' é dy dt. Então, é b vezes dy dt. Então, olha só, juntando todas as equações, olha, então nós temos o seguinte, a vezes, eu vou chamar agora o y de exponencial de t igual a z de t, só para poder usar o z'. Então, olha, isso aqui vai ficar a z' menos a vezes z' mais b vezes, esse aqui é o z', mais c vezes z igual a zero. Essa é a nossa nova EDO, então, se preferir, a vezes z', mais b menos a vezes z', mais c vezes z é igual a zero. Tá? Então, isso que aconteceu e isso aqui a gente sabe resolver. Tá? Achando z, nós conseguimos voltar para o y. Mas o interessante, como que eu disse, eu prefiro já deixar na notação de z, mas eu prefiro já deixar em notação de y. Então, mas eu vou escrever aqui agora. Então, qual é a ideia? Antes de tudo, na letra A gente vai supor que o x é maior que zero, esse primeiro exemplo. E nesse exemplo, o que a gente vai fazer? Olha, x igual a exponencial de t. Então, pela essa formulinha que nós temos aqui, nós temos que é d ao quadrado y, dt ao quadrado, menos o b é igual a 2, o a é igual a 1. Então, vai ficar menos 3 vezes dy dt, mais 2 vezes y é igual a zero. Essa DO é coeficientes constantes, quem preferir, z' menos 3z mais 3z' mais 2 igual a zero. E as raízes disso aqui, vou fazer rapidinho, que eu acho que tem que fazer de cabeça já nessa altura do campeonato, vamos dizer assim, é lambda igual a 2 ou lambda igual a 1. Então, vamos fazer essa continha aqui, Então, daqui nós temos que a solução geral ela é quem? C1 vezes exponencial de 2t mais C2, opa, deixa eu botar aqui, y de t é igual a exponencial de C1
exponencial de 2t mais C2 exponencial de t. E fazendo a passagem adequada, ó, lembra que isso aqui é exponencial de ET, a gente quer substituir o x. Então, nós temos que isso aqui é igual a C1. Deixa eu botar y. Deixa eu tirar esse y de t aqui, que só atrapalha agora. Estão abusando da notação mesmo. Então, C1 x ao quadrado mais C2 vezes x. E acabou. Tá? A exponencial de 2t é x ao quadrado, é só elevar isso aqui ao quadrado. E exponencial de t é x. Então, já temos a solução geral da primeira equação. A segunda é um pouquinho mais interessante, porque agora eu vou trabalhar com x diferente de zero, só para vocês verem como que funciona. Então, a gente pode fazer, olha, novamente, x igual a exponencial de t, pode pensar como mais ou menos, não tem problema, ou se preferir, módulo de x é igual a exponencial de t, mas o que acontece, vamos de novo aplicar a fórmula, t ao quadrado y dt ao quadrado menos, agora subtrai 1 aqui, já que o a é igual a 1, menos 2 vezes dy dt, e aqui mantém igual, ou seja, só mexe no termo do meio. Mais 2 vezes y é igual a zero, tá? Então, quem quiser, tiver em dúvida, ó, a é b igual a 1 e a é igual a 1. Tá? Opa, 1 e 1, né? Então, você repara que só o c permanece, o a permanece, o que mexe é no termo do meio. Então, o que nós temos? Olha, Então, de novo, a gente tem que é lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 2. Isso aqui é igual a lambda menos 1 ao quadrado, já vou completando o quadrado mais 1. Isso aqui é igual a zero se, somente se, lambda é igual a 1 mais ou menos i. Então, solução geral. Então, y vai ser C1. Aí a gente usa aquelas fórmulas de Euler. Exponencial de t vezes cosseno t mais C2 exponencial de t vezes seno t. Tá? Essa aqui que já é a resposta. A gente tem que lembrar da fórmula de Euler, que é exponencial de 1 mais ou menos i t é igual a exponencial de t vezes cosseno t mais ou menos i vezes seno t, e a gente só pega a parte real e a parte imaginária. Então, continuando a fórmula. Agora tem que lembrar o seguinte, a gente está supondo que o x é igual a exponencial de t, ou se preferir, t é igual a ln de x. Mas olha, repara, quando t é igual a ln de x, nós temos que y é igual a c1. Isso aqui é x. Isso aqui é cosseno de ln de x, mais c2 vezes exponencial mais c2x vezes seno de ln de x. Tá? Exponencial de t igual a x, seno de t substitui isso aqui tudo. E o interessante disso, olha só, repara, aqui o x está maior que zero, só funciona para x maior que zero. Para consertar, teria que aparecer um menos aqui. Ó. Se a gente fizesse todas essas contas com sinal de menos, vamos ter a mesma equação, já que é constante, diferença, vamos dizer assim. Resolveríamos a mesma coisa, acharíamos a mesma solução geral, só que o t é igual a ln de menos x. Então, o que eu quero dizer com isso aqui tudo? Ó? O que eu quero dizer é que a solução geral é só botar módulo de x. Na verdade, se a gente for fazer a mudança geral, a mudança de variáveis gerais é exatamente essa aqui que eu estou falando para vocês. Seno de módulo de x igual a exponencial de t. Ou, se preferir, t é igual a ln de x. Mas, em geral, só para ficar evitando, vamos dizer, um pouco de burocracia na hora de escrever isso aqui passando para cá, é costume se trabalhar com x maior que zero, fazer o exponencial de t mesmo, que é o caso que nos interessa, e resolvemos tudo com seno de ln de x, etc., tudo com x maior que zero, sem nenhum problema. Analogamente, quem gosta de complicações, olha, poderia isso aqui botar um módulo e aqui também botar um módulo. Mas o ruim do módulo aqui é que no igual a zero não é diferenciável, etc. Então, acaba depois, quer saber? Tira o módulo que funciona bem
E aqui, e nós temos, vamos dizer, uma singularidade, digamos assim, no x igual a zero. Repara que o y é y', né? Vamos dizer assim. Mas independente das duas soluções, vamos dizer assim, independente de como que fazer, na verdade, isso aqui é a solução geral, ela está bem posto, vamos dizer assim. E essa aqui é também a solução geral, porque também funciona para x maior que zero e x menor que zero. Então, novamente, toma cuidado com a restrição. Normalmente é dado no problema, espera-se muitas vezes deixar já o x maior que zero e evitar esses módulos. Mas enfim, se não tiver, só botar o módulo que está tudo ok. Então é isso. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.